Olá! No programa de hoje, nós vamos fazer uma homenagem àqueles que, com canetas, microfone, bloco de notas, dispositivos móveis, vão às ruas para trazer as informações para a sociedade, desbravam os lugares para contar histórias e que dão visibilidade e cobram soluções dos problemas. Eu estou falando dos repórteres. No mundo da comunicação, o repórter desempenha um papel vital investigando, pesquisando, entrevistando e produzindo notícias para uma variedade de meios, desde a televisão até a internet. Sua influência é inegável. É por isso que celebramos o Dia do Repórter em 16 de fevereiro. A data é crucial para reconhecer e homenagear os verdadeiros profissionais que conduzem o jornalismo com ética e responsabilidade. Tradicionalmente, os repórteres seguem pautas definidas por seus editores, abrangendo uma diversidade de áreas como política, esportes, educação e muito mais. E a homenagem de hoje do Papo Down vai para esses profissionais tão especiais, não é mesmo, Lucas? O repórter é responsável pela produção das notícias de mais diversos meios de comunicação, como rádio, televisão, portais de notícias ou jornal impresso. É tudo isso que muda o entendimento do mundo. Hoje vou conversar com os dois jornalistas muito queridos e que dão orgulho à comunicação de Caraxinga. Hoje estou aqui com a minha querida Noemi Peixoto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui no Papo Down. Noemi trabalha no Diário de Caraxinga. Noemi, como que começou a sua trajetória como repórter? Interessante a sua pergunta, Lucas. Vou contar aqui um pouco da minha trajetória como repórter. Foi em 2011, já são 13 anos. Eu estava com quase 18 anos ali, aquela fase que você está saindo do colégio, aí você já pensa mais assim com a visão profissional. E conversando com meu pai, que é ele que sempre me orientou nessa questão, ele falou, vamos ver o que você tem mais aptidão. E ele pensou em jornal porque tinha facilidade de escrever, já na escola participava de muitos concursos de redação, de poesia, e procuramos um jornal. Até então seria um estágio, um tempo de estágio. Foi uma adaptação muito interessante, porque na época eu não imaginava nunca em um jornal. Era tímida, falar em jornal eu fiquei meio assustada. Mas deu tão certo que, vejam bem, já são 13 anos que eu estou como repórter. Iniciamos realmente com jornal impresso, hoje é impresso, é vídeo. Então a trajetória aí realmente muito interessante, começando aí essa transição de 17 para 18 anos e já são 13 anos aqui no Diário. Parabéns! Como é o seu dia a dia no Diário de Caraxinga? Olha, começa cedo, viu? A gente chega aqui por volta das 8 horas e é o momento de fazer as pesquisas em relação aos assuntos que estão aí mais em alta naquele dia e também já olhar agendas, tem alguma coisa já reservada para fazer. A gente tenta adiantar tudo pela manhã porque a parte da tarde ela é muito corrida e tem muita coisa para fazer. A gente tenta ali adiantar as coisas, a parte da tarde. Às vezes temos alguns agendamentos, fazemos algumas reportagens e além da gravação, porque nós temos o impresso, temos que escrever o jornal impresso e temos também os vídeos. A gente vai para as ruas fazer as gravações e além disso, eu também faço as edições dos vídeos que nós fazemos. Então, é muita correria. E não acabou não, viu, Lucas? Quando pensa que acabou, no fim da tarde também tem uma gravação e um resumão do que aconteceu no dia e depois é descanso. Mas a gente fala que o jornalista não descansa 100%. A gente vai para casa, mas fica no celular ali alerta. Se acontecer alguma coisa, a gente já tem que estar ali pronto para atender. Qual foi a reportagem que mais te marcou? Claro que a gente conta várias histórias, o jornalista ele vive aí contando histórias, mas tem uma em especial. Essa história que eu vou contar aqui para vocês rapidamente, ela é de 2019, é de uma família da cidade de Imbé de Minas, uma garotinha que à época ela tinha 11 anos de idade, ela foi diagnosticada com leucemia. E aí a gente vai contar essa história
E a família fez o pedido, queriam reformar a casa para dar uma melhor qualidade de vida para essa criança. Nós fizemos uma campanha, quem ajudou inclusive foi um amigo nosso, Manuel Bruto, um abraço para ele, participou dessa campanha conosco. E no mês de julho a gente iniciou, foi muito sucesso a campanha, em setembro a gente voltou à casa dessa família e já estava adiantado aí as obras, já tinham feito muitas coisas por lá. E eu lembro de um diálogo em especial que eu tive com essa garotinha. Ela me disse, olha, já estava gostando de tudo que tinha acontecido, mas que ela queria uma reforma do quarto dela. E ela me disse assim, queria um quarto de unicórnio. Eu lembro muito bem disso, um quarto de unicórnio. E isso no mês de setembro. Passaram aí alguns meses, no mês de novembro, infelizmente essa garotinha ela faleceu. Não tem como a gente não se envolver com uma história dessa. Ela conseguiu realizar o sonho por um curto período de tempo. Infelizmente faleceu, a família o tempo todo se mostrando muito grata pelo que a gente realizou. E sem dúvida é uma história que marcou bastante, porque fica muito na memória o olhar daquela criança, as palavras dela e a emoção dela ali diante daquele sonho que estava se realizando, passando por um momento tão difícil. E sem dúvida eu acho que é algo que marca bastante, que eu ainda me recordo muito da história das crianças. Verdade. Qual a sua mensagem para os repórteres? O que você deseja aos nossos colegas de profissão? Olha, Lucas, é uma mensagem de garra, de entusiasmo, porque a profissão realmente exige da gente no dia a dia e também que a gente possa aprender. O jornalismo é um exercício de aprendizado. A gente cita, por exemplo, ali que as nossas situações cotidianas, por exemplo, para reportar, a gente precisa ouvir. Então, o primeiro ensinamento que a gente tem é o da escuta. É um ensinamento muito importante. Outra questão é da mediação. Muitas vezes a gente está ali entre um conflito. E a gente está no meio entre quem tem um problema e quem pode resolver esse problema. Então, a gente tem também esse aprendizado. Então, é aprender com as lições, ter força, determinação, garra e também tem um recado importante, repórter, cuidado com a pressa, que ela pode gerar desinformação. Fique atento a isso. Muito obrigado e parabéns para nós. Parabéns para nós, Lucas, repórteres de Caratinga. Parabéns para todos. Eu estou aqui com Isael Salles. Seja bem-vindo. Prazer estar aí no programa Papo Dal e ser entrevistado por um repórter, Lucas, e eu sendo o repórter escolhido para ser entrevistado. Muito obrigado. Isael Salles. Isael Salles, que trabalha na Rádio Cidade. Isael, como começou a sua trajetória como repórter? Ô, Lucas, curiosamente, eu comecei como repórter de pista em partidas de futebol. O meu ciclo no rádio já começou mesmo como repórter. O primeiro teste que eu fiz já foi como repórter esportivo e sempre gostei muito de rádio, de ouvir rádio, de jornalismo, ouço muito jornalismo até hoje, até porque eu estou no meio, né? Então começou lá em 1994, em abril agora, já se completam 3 décadas, são 30 anos já como repórter, né? Essa carreira que eu gosto e me dedico ao máximo, porque fazer o que a gente gosta é bom, é prazeroso. Parabéns. Obrigado. Qual reportagem que te marcou até hoje? Olha, Lucas, eu poderia elencar várias reportagens. Eu poderia dizer que foi o acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, que teve repercussão não só nacional, mas mundial. Vários outros acidentes gravíssimos que eu já participei, inclusive com amigos meus que morreram nesses acidentes. Mas tem uma matéria que, inclusive, em outra reportagem, eu até já citei essa como a mais marcante. Foi em 2014. Este ano está completando 10 anos. É o caso de um casal, né? A mãe e o padrasto, lá de Santa Bárbara do Leste. Esse caso repercutiu muito a nível nacional, quando eles torturaram 3 crianças que eram filhas desta mãe e esse cara era padrasto dessas crianças. E 2 deles, eu cheguei a vê-los aqui no hospital de Caratinga. Eles tremiam e gemiam de dor e sofrimento. Isso me marcou demais. Porque a gente que é pai, avô, eu me emociono até hoje quando eu falo nesse assunto. A gente vê uma situação dessa, isso marca muito a gente. Inclusive, essas 2 crianças eram uma de 3 e outra de 4 anos. A de 6 anos, ela foi espancada até a morte. A própria mãe teve a coragem de forjar
a mochila de escola da criança, colocou as roupinhas dela como se ela tivesse fugido e morrido. A Polícia Civil na época descobriu que a mãe forjou, o padrasto tinha matado essa criança e ela foi abandonada às margens da BR-116. Então, se foi a reportagem que mais marcou na minha vida até hoje e sempre, quando alguém me pergunta, eu lembro disso até hoje. Como é o seu dia a dia na Rádio Cidade? No período de pandemia e pós-pandemia, a rotina ela mudou por completo, né? Porque antes a gente se dedicava aqui durante o dia todo, aqui dentro da rádio, a gente tinha uma rotina de buscar notícias, até porque também a gente não tinha muito recurso. Hoje a gente tem o WhatsApp que mantém a gente em informação. Então hoje eu trabalho mais em casa, mais no sistema home office, mas todas as reportagens que surgem, aquelas de última hora, policiais, de acidentes, enfim, a gente vai atrás dessas informações, vai buscar as informações para passar para os nossos ouvintes e para os nossos internautas também. E à tarde, sempre venho aqui 4 horas da tarde para gravar o Jornal da 89, que vai ao ar entre 7 e 7 e meia da noite. Então, assim, essa é a rotina da gente no nosso dia a dia. Mudou muito. Hoje a gente fica mais em casa do que aqui dentro da empresa. Qual é a sua mensagem para os repórteres? Que continuem nessa luta no dia a dia para buscar a melhor informação, para trazer a melhor informação para o seu ouvinte, para o seu telespectador, para o seu leitor, né? Porque o ouvinte ele é sedento de boas informações. E aí é hora do repórter ter ética, profissionalismo e buscar uma informação correta para estar passando de uma forma correta para o seu público. O que você deseja para os nossos colegas de profissão? Desejo muita luz, muita paz, muita força, coragem, inteligência e sabedoria e principalmente muita ética para levar uma informação. Hoje, infelizmente, né, nesse mundo que a gente vive aí da internet, muitas das vezes as pessoas têm pressa para passar uma informação que às vezes ela não é de uma forma correta. Então que busque se inteirar, saber direitinho o que é aquilo que você vai passar para o seu público, para o seu telespectador, para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu internauta. Então é isso aí. Busque a informação correta porque a pessoa quer saber aquilo que realmente está acontecendo. Muitas das vezes uma notícia distorcida, ela acaba complicando o próprio repórter que às vezes distorceu essa informação. Então que tenham muita ética na sua profissão e continue nessa busca incessante de informação porque todos querem informação. E muito obrigado. Parabéns e sucesso. Eu que agradeço e foi um prazer participar do seu programa Papo Down. É com muita alegria e carinho que eu parabenizo a todos meus colegas de profissão, os repórteres. Se vocês tenham gostado do programa de hoje, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso programa. Até o próximo Papo Down.